Fala galera, graça e paz, você que acompanha a gente aqui no podcast Átrio, que é o podcast da Elsamar. E essas últimas semanas a gente tem falado muito sobre adoração. E quando se fala sobre adoração, se fala sobre Davi. Quando se fala de um cara que adorava assim numa plenitude tremenda e numa intimidade, numa unidade com Deus assim tremenda, não tem como não falar de Davi. Uma das características de Davi, que é fantástica, é que justamente Davi tinha uma relação muito bem resolvida com Deus. E é até estranho a gente falar, né, relação bem resolvida com Deus, mas espera aí, eu tenho que ter uma relação bem resolvida com Deus. Deus é soberano, Deus é tudo. Sim, mas nós precisamos ter uma relação com Deus bem resolvida. Ninguém tem intimidade com alguém que tem problemas de relacionamento. E nós temos que resolver os nossos problemas de relacionamento. Davi era um cara que ele tinha essa capacidade fantástica de resolver os seus problemas de relacionamento com Deus. Ele era um cara muito bem resolvido, consigo mesmo e com Deus. E eu quero ler com você um texto que ele retrata exatamente esse nível de relacionamento que Davi tinha com Deus, que é o Salmo 23. O Salmo 23 começa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. É interessante se pensar nesse salmo e pensar Davi escrevendo esse salmo, porque Davi, gente, ele tinha tudo para ser um desajustado social. Você já parou para pensar nisso? Davi tinha tudo para ser um menino desequilibrado. Desses meninos que na escola ele fica entre o serviço de orientação educacional e o psicólogo, divã de psicólogo. Por quê? Porque, olha só, Davi ele era filho caçula, e ao contrário da nossa cultura, hoje, o filho caçula, naquela época, era o filho mais desprezado. O primogênito é que era o top. Hoje não, hoje o caçula é aquele negócio, aquele cuidado, aquele carinho. Davi não, naquela época não, porque ele era filho caçula, certo? Davi, ele era relegado ao pior serviço. Porque o serviço de cuidar de ovelha era o serviço assim que ele era separado para quem era o mais insignificante. Os irmãos de Davi foram para a guerra, os irmãos de Davi eram os fortões, os da batalha e tal. E Davi não, Davi ficava lá, cuidando de ovelha, certo? Davi era o cara menosprezado pelos irmãos. Se você observar quando Davi vai levar comida para os irmãos na guerra, você vai ver que Davi ele era meio insignificante para os irmãos dele, certo? Davi era esquecido pelo pai. Você já parou para pensar nisso? Davi, ele poderia ter desenvolvido sérios problemas de paternidade, que é, inclusive, um problema sério nessa geração, um problema sério nas gerações atuais. A gente lida muito com isso nas escolas, né? E como professores que somos, educadores que somos, a gente lida muito com isso, com esse problema de paternidade. Davi era para ter problema de paternidade terrível, porque quando Samuel chega para ungir o rei, e ele fala para Jessé: Jessé, traz os seus filhos aqui. Jessé leva todos e não leva Davi. Jessé nem lembra de Davi. Quando Deus recusa todos os irmãos de Davi, e aí Samuel vira para Jessé e fala assim: escuta, acabaram os jovens, acabaram os seus filhos? Aí Jessé: não, peraí, cara, nem lembrei de Davi. Tem um ali que está ali no pasto e tal, certo? Vou mandar chamar. Aliás, ele nem falou que ia mandar chamar. Samuel que vira para Jessé e fala assim: chama, porque nós não vamos nos sentar à mesa se ele não estiver aqui. Então ele era um moleque com vários problemas de paternidade, esquecido pelos pais. E inclusive se Davi fosse um menino dessa geração,
Ele, quando chegasse alguém e falasse, ó, teu pai está te chamando lá, ele ia virar, não, não vou não. Agora não vou não. Certo? Tem um... Não, cara, mas está tendo um banquete, o profeta está aí e tal. Não, vou não. Ninguém mandou me chamar, agora eu não quero ir não. E Davi não tinha esses problemas, entendeu? Por quê? Porque Davi sabia quem ele era e sabia quem ele era em Deus. Davi tinha um relacionamento muito resolvido, bem com ele e bem com Deus. O primeiro versículo fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então Davi podia dizer assim: meu pai me esqueceu, meus irmãos me desprezam, estou no pior serviço. A Bíblia nem fala da mãe de Davi, então a gente nem sabe se a mãe de Davi morreu no parto, ou morreu depois, ou sei lá, né? Ou era uma pessoa assim tão, também assim, desprezada também, sei lá, né? A Bíblia não fala. E Davi poderia pegar tudo aquilo ali e assumir aquilo ali, eu sou pior, eu sou mais fraco. Não, no entanto, Davi olha e fala assim, cara, eu não tenho nada disso, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Uma pessoa que quer ter um relacionamento mesmo de intimidade com Deus, ela tem que entender que Deus é soberano na vida dele. Davi se põe ali no lugar de uma ovelha. E para você ter ideia, por exemplo, a ovelha, toda ovelha é míope. Toda ovelha é míope. Então, a ovelha não enxerga muito longe. Ele se coloca no lugar de uma ovelha. A ovelha é indefesa. A ovelha não tem defesa contra os lobos. Quem defende a ovelha contra os lobos é o pastor. A ovelha, ela é meio teimosa. Por isso da vara e do cajado. O cajado para puxar a ovelha e a vara para dar uma batidinha na cabeça a hora que a ovelha está saindo do prumo, saindo do lugar. Davi se coloca no lugar dessa ovelha e Davi, ele se reconhece indefeso, ele se reconhece cego, ele se reconhece fraco, mas ele reconhece que Deus é o pastor dele. E isso resolve todos os problemas dele. Por quê, gente? Porque há uma segurança no pastor. E aqui eu não estou falando do pastor da sua igreja. Aqui eu não estou falando do pastor Kleber. Eu estou falando do sumo pastor. Eu estou falando de Jesus, do bom pastor. Ele tem essa segurança. Davi era um cara bem resolvido, gente, e quem é bem resolvido consigo e com Deus, ele tem uma visão otimista da vida e das circunstâncias. Ele fala assim, deitar-me faz em verdes pastos. Gente, vamos falar sério, nem sempre os pastos estão verdes. Nem sempre os pastos estão assim, bacana. Inclusive na própria estação, se a gente pegar a própria divisão das estações, no inverno, se vier uma geada, os pastos secam. No verão, tem muito calor. Então, nem sempre os pastos estão em tempo de primavera. Mas para Davi reconhecia, ele falava assim, cara, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quer dizer, não importa as circunstâncias, eu tendo o pastor, eu vou estar vivendo um tempo de tranquilidade. É preciso a gente entender, gente, as estações, mas entender que esse pastor, ele está conosco no outono da vida, no inverno da vida, no verão da vida e na primavera da vida. Davi tinha isso bem resolvido. Uma outra coisa interessante é que quem é bem resolvido, ele entende que ele tem um refrigério em Deus para as crises da alma. Gente, Davi não era indiferente a isso, não. Você acha que Davi não ficava chateado? Não ficou chateado porque o pai esqueceu dele? Porque às vezes você não parou para pensar que
o juiz Samuel, aí não mais juiz, né? Aí já um profeta, né? Porque Israel já tinha assumido, Saul tinha assumido o primeiro reinado. Mas você já parou para pensar que ele era a maior autoridade religiosa de um país? Agora se ponha no lugar. Você vai receber na sua casa, seu pai vai receber na sua casa a maior autoridade religiosa do país, e ele esquece de te convidar. Isso aí, gente, geraria crises e crises na alma de muitos dessa galera atual. Muito aí ia se cortar, muito aí ia querer se suicidar, pular de cima de um jornal, haja terapia, haja sessão de cura interior, haja encontro com Deus e todas essas coisas aí. Haja remédio para depressão, ansiedade, ansiolítico, não sei o quê. Davi não. Porque Satanás tentou roubar a alma de Davi, gente. Do mesmo jeito que ele tentou roubar a alma de Saul. Outro dia eu ministrando na igreja, e Deus me deu uma palavra, né, sobre Saul e Davi. Porque Saul e Davi passaram pelos mesmos processos. Os dois foram escolhidos por Deus. Os dois foram ungidos, receberam o mesmo azeite, para o mesmo cargo. Os dois foram ungidos por Samuel, e os dois, Satanás tentou roubar a alma. Nos dois, Satanás tentou botar orgulho, tentou botar soberba. Nos dois, Satanás tentou botar traumas. Nos dois. Só que Davi era bem resolvido, e Davi, ao invés dele ser atraído para as coisas ruins, ele foi atraído para as coisas boas. Inclusive, aí nós vemos Jonatas, que era também um homem de alma curada. Por quê? Porque Jonatas, sabendo que Davi seria o próximo rei, e que a sucessão não seria por legado, né, de família, não seria monárquico, Jonatas poderia ter ficado com ciúme, com inveja de Davi, no entanto não. A Bíblia diz que Jonatas e Davi se amaram, quer dizer, tiveram um relacionamento de uma amizade profunda, de uma amizade sincera, de uma amizade honesta. Por quê? Porque pessoas saradas se atraem. Você pode observar que as pessoas doentes, elas gostam de andar com pessoas doentes. Tem uma pessoa que cantou comigo em um dos corais que eu regi, e era tão interessante que no dia do ensaio, se chegasse alguém com algum problema de saúde, falasse assim, nossa, eu estou com dor na coluna, essa pessoa virava e falava assim, eu também. Ai, ia começar a falar de remédio, de medicação, aí no outro dia a pessoa chegava e falava assim, nossa, hoje eu estou com tanta dor de cabeça. Ele virava e falava assim, e eu também. Nossa, passei o dia todinho. Começou a virar motivo de graça, motivo de riso. Por quê? Porque pessoas doentes se atraem. Davi era curado. Davi tinha tudo bem resolvido. Por isso que ele foi atraído a Jonatas e não atraído a Saul. Sabe uma outra coisa que acontece com a pessoa bem resolvida? Quem é bem resolvido não tem medo do vale da sombra da morte. Davi escreve no Salmo assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha só que tremendo, olha só que fantástico. O vale da sombra da morte chega para todo mundo, gente. Nesse período, inclusive, que nós vivemos, esses 2 últimos anos, como nós fomos rodeados pelo vale da sombra da morte. E muitas vezes esse vale da sombra da morte vem e ele ceifa mesmo, gente. Ele ceifa mesmo pessoas que estão à nossa volta. Quem foi que não perdeu amigos nesse período? Quem foi que não perdeu parentes nesse período? Mas Davi fala aqui, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Quer dizer, ele tinha consciência que ele não precisava se deprimir, porque Deus estava com ele, ainda que ele estivesse atravessando o vale da sombra da morte. Cara, isso é muito fantástico. Isso é muito fantástico.
Não há questionamentos sobre Deus e sobre a identidade de Deus. Você consegue pensar nisso? Por quê? Porque quando vem o vale da sombra da morte, gente, a primeira coisa que a gente começa é questionar Deus, a identidade dele e a relação dele com a gente. Ah, Deus me abandonou. Ah, Deus não está comigo. Ah, por que Deus fez eu sofrer isso? Ah, por que Deus fez aquilo outro? Certo? O que eu mereci? O que eu fiz para merecer isso? São questionamentos sobre a identidade. Muitas vezes, Deus só está exercendo a soberania dele, o propósito dele. E o verdadeiro adorador, aquela pessoa que tem realmente um relacionamento bem resolvido com Deus, ele não entra nesses questionamentos sobre a identidade de Deus, sobre o relacionamento que Deus tem com ele. Ele simplesmente aceita o propósito. É meio como Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em todas as coisas Jó adorou. É interessante que quando Davi perde o primeiro filho de Betseba, Davi ora pelo menino enquanto o menino está doente. Depois que o menino morreu, Davi levanta e vai comer, e entra no templo para adorar. Entra num tempo de adoração. Entra num tempo de busca. Por quê? Porque ele não tinha problema em relação à identidade dele e o relacionamento que ele tinha com Deus. E o grande problema é que nós temos esse problema de identidade. A nossa relação com Deus, ela se dá numa base do toma lá da cá. Se Deus faz coisa boa para mim, eu adoro Ele, eu louvo Ele, eu sirvo Ele. Mas se Ele faz alguma coisa que na minha ótica humana não é legal, aí eu entro em conflitos. E aí eu vou ter que ter DR com Deus. Davi tinha isso muito bem resolvido. Davi era muito bem resolvido em relação à correção de Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara não é para consolar. Vara é para exortar. Vara era para admoestar. Mas Davi tinha consciência de que enquanto Deus estivesse o admoestando, enquanto Deus estivesse cobrando, enquanto Deus estivesse exigindo mudança dele, trabalhando na vida dele, trabalhando na mudança dele, Deus seria um consolo para a vida dele. Era a prova que Deus dissesse assim: eu não desisti de você. Eu falo muito para os meus alunos de música, eu falo para eles assim: olha, o dia que eu parar de te cobrar, não é porque você está bom demais, é porque eu desisti de você. Porque a gente sempre tem o que melhorar. E aí, se o meu aluno entende que essa cobrança, que essa crítica, que essa exigência de mudança, que essas correções que às vezes a gente faz na execução dos alunos, no instrumento ou no canto, se a gente entende, se o aluno entende que é para melhorar ele sempre vai evoluir, porque ele não vai entrar em questionamentos de desprezo. No relacionamento com Deus é a mesma coisa. Davi fala assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Então Davi está dizendo assim: eu aceito a tua correção, eu aceito o teu direcionamento, eu aceito que você pegue com o cajado e me coloque de volta na rota, porque eu tenho tendência a me perder, mas se o Senhor for o meu pastor, eu não vou me perder. Isso é muito forte, gente. E por último, quem é bem resolvido, ele recorre a Deus para que ele tenha a mente dele ungida, protegida. Ele fala: unges a minha cabeça com óleo. O que é ungir a cabeça com óleo? Proteção. Proteção. Porque quando o óleo estava na cabeça da ovelha, as moscas não pousavam e não depositavam as larvas dela na cabeça da ovelha. Então não corria o risco da cabeça das ovelhas ficar cheia de bicho. As serpentes, quando a ovelha descia para beber água, ela não gostava do cheiro do azeite, então ela saía. Então você fica protegido, você deixa de ser vulnerável à serpente. A serpente é quem, gente? O próprio inimigo, o próprio Satanás.
Davi sabia que Deus era um motivo de unção em todas as áreas da vida. E uma coisa interessante, Davi venceu um urso e venceu um leão. O urso habita em florestas e o leão habita em planícies. Davi vence um urso e vence um leão. O que quer dizer isso? Davi venceu todo tipo de circunstância, seja aquelas circunstâncias mais densas e seja aquelas circunstâncias mais claras, seja o ataque mais traiçoeiro ou seja o ataque mais à clara. O diabo levanta leões e ursos para nos matar, mas se nós estivermos debaixo da unção e do entendimento de que o Senhor é o nosso pastor, nós estaremos protegidos. Davi desfrutou dessa proteção, a vida inteira dele ele desfrutou dessa proteção, mas essa proteção, queridos, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Por que eu falo de dentro para fora? Se a própria palavra diz que, que Deus entra, que Jesus vem habitar em nós. Por quê? Porque é algo que você precisa resolver na tua mente. Como é que eu quero me relacionar com Deus? Eu quero me relacionar com Deus na base do toma lá da cá? Ou eu quero me relacionar com Deus entendendo que Ele é o meu pastor e que eu sou só a ovelha, que é Ele que me guia, que se o momento for para eu ficar no curral, eu vou ficar, se o momento for para eu ir para o pasto, eu vou para o pasto, se o momento for para eu mudar de fazenda, eu vou mudar de fazenda, se o momento for para eu beber água, eu vou beber água, se o momento for para eu ficar guardadinho, eu vou ficar, se o momento for para eu andar pelo vale da sombra da morte, eu vou andar, porque Ele está comigo. A minha vida vai ser dirigida por Ele. Ele é o meu pastor. Um adorador top foi Davi. Por quê? Porque ele entendeu que o Senhor era pastor na vida dele. Amém? Que Deus te abençoe. Reflita sobre isso. Beleza? Se você gostou, curte aí, compartilha com a galera. Que Deus te abençoe e até a próxima. Quem é bem resolvido não tem medo do vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte chega para todo mundo, gente. Nesse período, inclusive, que nós vivemos, esses 2 últimos anos, como nós fomos rodeados pelo vale da sombra da morte. Quem foi que não perdeu amigos nesse período? Quem foi que não perdeu parentes nesse período? Davi fala aqui, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Quando vem o vale da sombra da morte, gente, a primeira coisa que a gente começa é questionar Deus, a identidade dele e a relação dele com a gente. Deus me abandonou. Deus não está comigo. São questionamentos sobre a identidade. Muitas vezes, Deus só está exercendo a soberania dele, o propósito dele. E o verdadeiro adorador, aquela pessoa que tem realmente um relacionamento bem resolvido com Deus, ele não entra nesses questionamentos sobre a identidade de Deus, sobre o relacionamento que Deus tem com ele. Ele simplesmente aceita o propósito. É meio como Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor.